Fala aí, galerinha do CodeIgniter, aqui é o Fábio falando e hoje, no vídeo de hoje, eu vou dar uma introduzida aqui bem básica, assim, no famoso Google Charts, né? Então muita gente pede aí como que faz gráficos, né, usando o CodeIgniter ou PHP, enfim, né, em si, e é uma dúvida comum do povo aí, né? Então hoje eu vou fazer esse tutorial aqui introdutório para te mostrar como que você começa, né, a trabalhar com o Google Charts, tá? Porque eu acho que a principal dúvida que o pessoal tem aí é como que você pega, né, esses dados aqui, digamos, do banco de dados, por exemplo, e transforma em gráfico, tá? Então, eu vou mostrar o básico, a introdução sobre como que você faz isso, né, usando o CodeIgniter 4, tá? E por que eu falo básico? Porque o Google Charts, tá, ele é muito grande, tá? Ele tem muitas opções, tem vários tipos de gráficos diferentes e cada gráfico tem o seu tipo de dado diferente que você tem que recuperar, tá? Então por isso que eu vou partir do mais básico, do mais simples aqui, porque se você entender essa parte, aí você só dá uma olhadinha em como que aquele gráfico X que você quer funciona, e você adapta, né, o seu código para que ele funcione, tá? Mas basicamente a gente pode já entender que todo gráfico, né, ele vai ter que ter no mínimo, né, no mínimo dois valores, que seria duas colunas, né, que seria, por exemplo, uma coluna x e a y. Neste exemplo aqui, que é o exemplo que a gente vai fazer agora aqui, tá? Eu tenho aqui duas colunas, né? A coluna y aqui seria o salário, né? E aqui a coluna x seria o nome do mês. Então basicamente é um gráfico, né, que mostra o seu salário, né, ou o salário de alguma pessoa durante aquele ano. Tá? Então isso aqui vem da onde? Isso aqui vem de uma informação aqui do banco de dados. Então eu queria uma tabelinha aqui com duas colunas, 3, né? ID, mês e salário. Simples assim, bem tranquilo, tá? E isso aqui a gente vai mostrar, vai criar um gráfico, né? Para você ver como que a gente pega aquela informação dali e coloca para cá. Tá, então, como eu falei, essa eu acho que é uma dúvida que o pessoal tem, porque essa é uma parte que é um pouquinho complicada mesmo. Não vou dizer complicada, mas você tem que prestar bastante atenção no como você está fazendo, porque qualquer detalhe que você erre, o gráfico não funciona. Tá? Não funciona, dá um monte de erro, e às vezes esse erro não é tão claro. Né? Então por isso que eu vou mostrar o basicão mesmo. Né? Se você entender isso aqui, aí eu fico tranquilo para saber que nos próximos gráficos, outros gráficos mais complexos, você já vai conseguir dar conta aí. Certo? Muito bem, então olha só, o que eu estou usando aqui, né? O CodeIgniter 4, né, a versão dev, né, versão estável já. Veja que ele tem uma página nova, né, uma página de abertura nova. Eu até achei que não ia mudar, mas achei bem legal isso aqui. E aqui você tem basicamente as mesmas informações, né, mas aqui estamos já com a versão definitiva, né, do CodeIgniter 4.0. Muito bem, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou aqui no banco de dados, eu não vou explicar isso aqui porque eu acho que você já sabe, né? É basicamente uma tabelinha comum, né? Dois campos e alguns valores ali, simples assim, tá? E aqui eu vou dividir minha tela o seguinte, a minha janela aqui, colocar o Visual Code Studio do lado esquerdo aqui e do lado direito o Google Charts para a gente ir fazendo algumas coisas ao mesmo tempo. A gente vai chegar num momento aqui, tá, que a gente vai ter que fazer ler aqui do lado e reproduzir aqui, para você ver que essa parte é mais importante. Tá? Muito bem, então aqui na página inicial do Google Charts, onde que eu vou ir? Eu vou ir aqui, por exemplo, pode ser você pode clicar aqui em Get Started, e aqui no Get Started eu vou lá embaixo, que é aqui, ó, How to Connect Your Database. Tá? E aqui ele dá um exemplo, né, de como que você, inclusive por coincidência em PHP, né, como que você faz para fazer o gráfico, né, montar um gráfico com dados vindo em JSON, né, e jogando isso mostrando um gráfico, nesse caso aqui de pizza. Certo? Então temos aí. Então essa parte aqui, ó, são os dados em JSON, que é a parte um pouco, eu vou dizer mais complexa, mas é a parte que você tem que ter uma total atenção para montar isso daqui, tá, de uma forma dinâmica, né? Então pode aparecer um bicho de sete cabeças nesse momento aqui, mas fique tranquilo que eu vou te explicar isso aqui de um jeito que você vai conseguir entender bem tranquilamente. Tá? Muito bem, então vamos começar aqui. Ó. O que eu vou fazer aqui no CodeIgniter? Vou fazer o seguinte, então aqui o que nós temos? Eu tenho aqui o meu controller, né? Inclusive neste momento eu vou deixar a tela cheia, tá? Porque não preciso usar ali o Google Charts. Então vou aumentar um pouquinho aqui. Então o que eu tenho aqui? Um controller e vou criar aqui uma view, tá? Uma view simples aqui. Vou chamar ela aqui, ó, de gráfico.php, tá? E nela vamos colocar um códigozinho básico aí, HTML, né? Então HTML5 aqui. Vou colocar aqui, por exemplo,
por exemplo, Google Charts, tá? E como o Google Charts funciona, tá? Basicamente ele funciona da seguinte maneira: você tem que carregar, tá, as funções do Google Charts para você conseguir trabalhar com ele. Então o primeiro passo é o seguinte: vamos ver aqui no nosso cabeçalho mesmo, enfim, para esse exemplo que pode ser no cabeçalho, vamos colocar o seguinte, você vai colar esses seguintes scripts aqui. Deixa eu copiar aqui na minha colinha, tá? Que é o seguinte, ó. O que é? Aqui nós temos aqui, né? Então tem isso aqui estou pegando lá do exemplo. Se você ver aqui, ó, ele tem esse exemplo aqui, ó, tá? Então eu só vou dar uma explicada nele. O que ele traz? Ele traz aqui o loader do Google Charts, que é aqui que vão ter todas as funções, né, necessárias para que o Google Charts funcione. E aqui ele usa o jQuery, tá? Então o Google, nesse exemplo aqui, ele usa o jQuery ainda, tá? Muito bem. Em seguida, o que vamos fazer? Vamos criar aqui uma tag script. Abrir uma tag script e aqui vamos colocar agora alguns códigos específicos, tá? Primeiro é o seguinte: a gente precisa carregar, né, então, a API de visualização que o Google Charts traz para a gente. Então o primeiro passo é o seguinte: vai ser assim, ó, vou colocar aqui, ó, carregar a API de visualização e o pacote do gráfico, né? pacote do gráfico, tá? Muito bem, vai ser assim, ó, google.charts.load. E aqui dentro do load vai passar basicamente dois parâmetros aqui. O primeiro, a gente coloca esse current, tá? E o segundo parâmetro, a gente vai abrir um objeto aqui, e aqui dentro vamos passar dentro desse objeto ele vai ter um índice chamado packages, e dentro esse índice packages ele vai apontar para uma array. E nessa array aqui que você diz o que você quer carregar. Neste primeiro momento aqui vamos carregar somente o core chart. Então, core chart. Então, isso aqui por enquanto é o que a gente quer usar. Certo? Beleza? Tranquilo aí, né? Muito bem. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente tem que definir agora, a gente tem que dizer para o Google qual função que ele vai ter que chamar quando tudo isso aqui for carregado. Então, seria uma função de callback. Então, seria o seguinte, ó. Dizemos aqui o seguinte, ó, definimos qual função o Google Charts irá chamar quando tudo for carregado, certo? Então vai ser o seguinte, ó, google.charts.setOnLoad callback. Cuidado com isso aqui, tá? Porque você tem que digitar exatamente como está aqui. Se você errar, isso aqui é case sensitive, se você errar qualquer coisa que ele não vai funcionar. Certo? Muito bem, apesar que isso aqui até vai aparecer no seu erro de JavaScript, lá na ferramenta do desenvolvedor do Chrome, mas fique ciente disso, beleza? E aqui a gente vai dar um nome de uma função, agora que ele vai chamar quando tudo isso aqui carregar. Nesse caso eu vou chamar, digamos, de, por exemplo, draw chart, tá? Ou seja, desenho um gráfico, basicamente assim, certo? Muito bem, e agora vamos criar essa função aí, né? Então essa função aqui vamos criar agora que ele vai chamar. Então vamos fazer o seguinte, ó, function draw chart, e aqui essa função, o que ela vai ter aqui dentro dela? Então vamos criar uma variável chamada JSONData, que vai receber o quê? Vamos usar agora aqui o Ajax do jQuery, né? E aqui dentro do Ajax vamos passar alguns parâmetros, tá? Então aqui vai ser um objeto, né? E dentro desse objeto teremos o seguinte, URL. Então, de onde virão os dados, tá? Opa, não é assim. Os dados virão, digamos, vamos criar aqui, ó, tá? Dentro do nosso controller home mesmo, vamos criar depois aqui um método chamado getDados, tá? Assim ele vai trazer os dados a partir dali mesmo, beleza? Muito bem. O que estou errando aqui? Aqui não é isso aqui. Não, tá certo isso aqui. Vamos deixar assim mesmo, daqui a pouquinho a gente corrige aquilo ali. Muito bem, então, o URL, de onde ele vem? Então, vem, digamos, do método controller home e daí o método getDados, por exemplo, certo? Outro parâmetro é o que? DataType vai ser o que? Do tipo, opa, aqui inclusive esse URL não precisa estar entre aspas. Vai ser do tipo JSON, certo? Outro parâmetro, async. Então, apesar de eu estar usando o Ajax aqui, né, o async ele vai ser falso. Então, ele não vai ser assíncrono, né, ele vai ser síncrono, tá? E tudo isso aqui, ele retorna para a gente aqui, ó, .responseText, tá? Então, ou seja, ele vai pegar o resultado disso daqui, vai pegar a resposta em texto e vai atribuir a variável JSONData, beleza? Já sei o que eu estou errando aqui. Na verdade, não é aqui que abre esse objeto, é aqui, ó. Aqui dentro, tá? Na verdade, eu errei tudo aqui. Isso aqui fecha parênteses aqui. Daí isso aqui a gente tira daqui. Beleza, tira aqui. Agora sim a gente cola aqui dentro. Aí, beleza. Então, ou seja, a função drawChart, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar
vai criar uma variável JSON data que vai receber a resposta disso daqui em formato texto, né? Então ele vai pegar os dados lá, os dados serão em formato JSON, isso aqui ele vai colocar dentro do JSON data. Beleza? Simples assim, né? Muito bem. E agora, o próximo passo é o seguinte, aqui dentro da nossa função ainda do drawChart, o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora, né, o data table. Né? É importante entender também no Google Charts que ele tem o data table e o data view. Tá? O data table basicamente é o que vai criar, tá, os dados, é onde você usa para criar os dados que vão gerar o seu gráfico. Tá? E o data view é uma visualização desses dados. Certo? É basicamente assim para entender. Então vamos lá. Cria, né, o data table com os dados vindos do JSON do servidor. Beleza? Então vamos lá colocar aqui, ó, var data recebe Google, colocar aqui new google.visualization.data_table e aqui no construtor do data table a gente passa agora o JSON data, tá? Então isso daqui, ó, a gente pegou esses dados aqui e vamos passar aqui como parâmetro para o visualization para o data table. Certo? Muito bem. O próximo passo agora é a gente se conectar ao elemento que vai mostrar o gráfico no HTML. Então vamos criar o elemento aqui embaixo. Vamos criar uma div comum. Então div com um id, por exemplo, chart div, tá? E simples assim. Então isso aqui queremos uma div que tem esse id, isso aqui que vai mostrar o gráfico, tá? Então agora o próximo passo é o seguinte: var chart recebe new google.visualization. Colocar aqui, ó, PyChart. PyChart é o gráfico de pizza, né? E aqui, como parâmetro, no construtor dele, a gente passa este elemento aqui. Então, document.getElementById, está aqui. E aqui, né, o nome chart, nome do nosso elemento. Beleza, feito isso aqui, então agora a gente desenha o gráfico. Né? Como a gente desenha? Então agora o nosso objeto chart ele tem um método chamado draw. Então, chart.draw. E no chart.draw a gente passa dois parâmetros. O primeiro parâmetro, tá, são os dados, tá? Esses dados aqui. Ó. Então a gente passa aqui o data. E o segundo parâmetro é um objeto onde a gente pode fazer uma formatação, digamos, da largura, altura ou alguma coisa mais que o seu gráfico possa ter. Tá? Então, por exemplo, eu quero que a largura tenha, por exemplo, aqui 100%, tá? E a altura, por exemplo, height, tenha, digamos, 400. Tá? Simples assim. Então, com isso daqui, a gente já consegue desenhar o gráfico. Tá? Claro que ele não vai desenhar agora aqui, porque ele não tem nenhum dado. Mas vamos ver aqui. Ó. Opa, aqui. F5. Vamos chamar aqui esqueci, aqui no controller. Em vez de chamar o welcome message, vai chamar o que? O gráfico. A view gráfico. Tá? F5. Então tá aí. Vamos colocar aqui também mais uma informação. Aqui, ó. Vou colocar aqui um H1 chamado gráfico do Google. Só para dizer que ele está recuperando. Beleza? Tá ali. Se eu der F12 aqui, vamos ver que temos um erro aqui, né? Por quê? Porque nós não deu not found, porque não temos aquele valor aqui ainda, né? Então, para testar, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui agora, vamos criar a nossa função, né? GetDados. Então, vamos vir aqui no nosso home, criar mais um método aqui, public function getDados, tá? E aqui, para a gente testar simplesmente, vamos colocar o seguinte, ó. Eu vou copiar aqui do Google Charts, aqui, ó. Esse exemplo que ele dá aqui, ó, esses valores aqui, vou copiar isso aqui e só vou dar um echo nisso daqui. Então, para a gente ver, testar que está tudo funcionando. Então, echo. Então, olha só. Opa, vamos colocar aqui em aspas simples. Beleza. E aqui, ponto e vírgula. Então, isso aqui é para funcionar. Vamos testar para ver. F5. Opa, não foi. Vamos ver por quê. F12. Olha aqui, visualization.datatable não é um construtor. Veja que eu errei ali, eu esqueci um A, né? Então, olha só, não pode errar nada, né? Então, aqui, ó, data table não é um construtor. Vamos ver agora, F5. Aí, construiu certinho, sem nenhum problema. Então, com isso aqui, a gente garante, né, que a parte de inicialização das funções do gráfico estão funcionando. Tá? Ele está recuperando os dados via Ajax lá do nosso controller, tá? E está tudo funcionando. Certo? Então, a parte estática aqui está ok. Vamos passar agora para a parte dinâmica. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. E essa é a etapa mais importante aqui do tutorial. Tá? Então, para essa etapa aqui, o que tem que fazer? Veja que aqui no nosso getDados, aqui, eu tenho que gerar isso aqui neste formato ali para o
pro gráfico, né? E como que isso aqui funciona? Então olha só o que ele cria aqui, ó. Ele cria um objeto, isso aqui já tem formato JSON, tá? Então ele cria aqui um objeto, olha só, um objeto, e dentro desse objeto ele tem dois índices, tá? O primeiro índice chama-se calls e o outro chama-se rows. E esse índice calls aqui, ele aponta o quê? Ele é, ele é do tipo array, tá? Uma array aqui, e essa array ela tem esses objetos aqui, ó. E esse objeto aqui, tá? Ele tem dois valores, tem esse valor aqui e tem esse valor aqui. Certo? Mesma coisa aqui embaixo, ou seja, isso aqui na verdade é o nome são os nomes dos campos, né? Então olha só, temos aqui os valores, né? Olha só, o nome de cada o valor que é o nome, digamos aqui, nesse caso aqui seria o alimento ali, né? O tipo de pizza, né? E aqui em seguida, né, o valor, tá? Então é isso que ele está criando aqui, ó. Ou seja, o top, né, seria em inglês é a cobertura, né, da pizza. Tá? Aqui que basicamente ele diz aqui, ó. Então ele tem um ID, esse ID você não precisa colocar se você não quiser, tá? É um parâmetro opcional, tá? Label é o valor que vai aparecer, que é o nome do nome da coluna, digamos assim, né? Nesse caso é topping. Pattern é algum padrão que você pode colocar, também não é obrigatório, e o type você pode colocar, se é do tipo string, ou number, ou assim por diante. E o outro valor é o slices, né? Ou seja, a fatia de pizza. Que é o quê? Mesma coisa aqui, não precisa colocar nenhum ID, e é do tipo number. Então, basicamente, o que difere de um para o outro aqui é o do tipo number. Tá? Então, isso aqui é a composição, né, do índice calls. É um array, e esse array ele é um array de objetos. Né? Então, temos esse objeto aqui, e temos esse objeto aqui. Certo? Só que é importante você entender aqui também, ó, que antes da gente... Vamos dar uma separada aqui, ó. Vamos dar um enter aqui, e aqui, e aqui. Ó. Assim fica mais fácil de visualizar. Tá? Mesma coisa aqui embaixo. Olha só aqui. Por que isso aqui? Porque essa aqui é a parte principal. Se você não entender isso aqui, você não vai conseguir montar os dados de acordo com o que você tem no seu banco de dados. Tá? Então isso aqui é muito importante você entender como que você monta isso no PHP. Certo? Então olha só, o que ele tem aqui? Né? Deixa eu só recapitular essa parte. Então calls é uma array. E essa array ela tem vários objetos. Só que esse objeto aqui, ó, né, ele tem dois valores. Tem esse valor aqui, esse valor. Ou seja, isso aqui também é uma array, né? Um array com dois valores, tá? Que é esse valor aqui e esse valor aqui, tá? Isso aqui a gente precisa entender para depois a gente for criar isso aqui no PHP, tá? Muito bem. Daqui a pouco vamos ver isso aqui com um pouquinho mais de detalhes. E aqui no rows agora, mesma coisa. Rows aqui é uma array, tá? E essa array, né, ela tem vários objetos. E esse objeto aqui, ele se separa um pouquinho mais. Vamos dar um enter aqui, ó, porque depois é só repetição. Na verdade, cada linha dessa daqui, cada objeto desse, tá, é um valor, né? É um valor do gráfico. Então, olha só. Então, aqui nós temos um objeto. E esse objeto ele tem um índice chamado C. Esse índice chamado C, ele é o quê? Ele é uma array, né? Olha só, é uma array. Podemos colocar aqui, ó. Veja só, é uma array. E dentro dessa array nós temos aqui um outro objeto. E esse objeto aqui, ó, veja só, temos esse objeto que tem esse valor. Aqui. E aqui temos outro valor, né? Então temos um objeto aqui, ó. Olha só, vamos dar mais um enter aqui. Temos um objeto aqui que tem esses valores. E temos outro objeto aqui que tem esses valores aqui. Veja, temos esse valor aqui, vírgula, e esse outro valor aqui, vírgula. Então, esse e esse. Então, isso aqui seria uma array com dois valores, né? E depois isso aqui se repete, basicamente. Ou seja, mudando só o quê? Mudando o nome, né? O nome do valor que você está mostrando. Então, vai ser um valor X para onions, para olives, zucchini, pepperoni e assim por diante. E aqui no nome, o V, esse C é obrigatório, inclusive, então você precisa passar este C aqui. E aqui dentro desse objeto, né, temos o V, que é o valor, ou seja, o valor que vai ser mostrado lá. E aqui o F seria um tipo de formatação, tá? Você não é obrigado a colocar isso daqui, pode deixar null mesmo, que também funciona. Tá? Então, basicamente, o que? Isso aqui agora a gente repete, né? O C recebe para onions, para olives, zucchini, pepperoni e assim vai se repetindo. Ou seja, isso aqui vai ficar dentro de um loop. Então, isso aqui, ó, que você precisa entender, porque se você errar aqui, e às vezes é muito fácil você errar, até você entendendo muito bem como funciona, tá? Se você errar aqui, não vai funcionar e vai ser complicado. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte, ó. O primeiro passo é o seguinte, deixa eu agora aqui, restaurar aqui, e vamos trazer o Google Charts aqui, um exemplo para a gente ir fazendo ao mesmo tempo. Então, olha só. Vamos até colocar... agora assim ficou melhor. Então, aqui, ó, eu vou tirar esse getDados daqui, essa resposta. Vamos diminuir um pouquinho aqui.
E antes de a gente conectar no banco de dados, vamos fazer isso na mão. A gente precisa fazer isso aqui funcionar na mão, senão não vai funcionar, tá? Porque depois, quando você fez essa, digamos, um primeiro valor funcionando na mão, já se baseando no banco de dados, aí fica fácil para você entender o que vem de lá, né? Então, basicamente, no nosso banco de dados nós temos o quê? Temos aqui dois campos, que é o mês e o salário. O mês é do tipo string e o salário é do tipo inteiro, tá? Então, é isso que a gente vai ter que trabalhar. Então, nos baseando nisso aqui, vamos fazer o seguinte aqui então. Então, vamos colocar o seguinte, ó. Vou criar uma variável dados. E essa variável dados, o que ela é? Vai ser uma array. Certo? Array. Então, olha só. Que é tudo isso daqui, né? O dados é o que vai receber tudo isso daqui. E dentro dessa array, tá? Ela vai começar isso aqui. É um array, né? E aqui temos, essa array vai ser transformada num objeto. E esse objeto tem um índice chamado calls. Então, vamos colocar aqui, ó. Calls, tá? E esse índice chamado calls, ele aqui é uma array também. Então, ou seja, vamos apontar aqui. Agora estou usando aqui. Isso aqui também é muito fácil você confundir. Aqui é a notação JavaScript e aqui é a notação PHP. Tá? Então você vai ter que criar as suas arrays aqui, usando a linguagem PHP, obviamente, né? A sintaxe PHP, e aqui a sintaxe JavaScript. Tá? Então você vai ter que adaptar. Mas basicamente o que difere aqui é que em vez de 2 pontos, você vai usar essa seta com um sinal do maior. Então, muito bem, calls aponta para uma array. Tá? Array, vamos abrir outra array aqui dentro. Muito bem, e dentro dessa array temos o quê? Temos aqui neste caso, aqui temos dois objetos. Dois objetos. Então, aqui dentro dessa array vamos criar um objeto aqui, vírgula, outro objeto aqui. Então, já criamos assim. Então, vai ser aquele ali e aquele ali. Dentro desse primeiro objeto aqui, temos o quê? Temos aqui um ID, vamos ter esse valor aqui, vírgula, este valor aqui, ou seja, também é um array aqui, né? Então, olha só, aqui vamos colocar mais um array aqui, vírgula, mais um array aqui. E dentro desse array, agora sim, vamos dar um Enter aqui para ficar um pouquinho mais fácil, a gente coloca os valores. Então, o primeiro vai ser o quê? ID. Qual que é o ID? O ID vai ser vazio, tá? O outro vai ser o quê? Label. E label, o que vai ser? O label vai ser os valores que vêm do campo agora lá, né? Então, por exemplo, podemos colocar aqui o seguinte, ó, mês. Mês, certo? Então, opa. Mês. Opa, mês, certo? O outro vai ser aqui, esse pattern aqui, pattern. Não precisa colocar nada neste caso aqui. Ele é um valor vazio. E o type é importante. Type vai ser de que tipo? Vai ser do tipo string. Tá? Vou colocar aqui também aspas simples para seguir o padrão. Então, muito bem. Isso daqui vai gerar, essa linha aqui, ela vai gerar esse objeto aqui. Agora vamos fazer o outro aqui de baixo. Então, a mesma coisa aqui, ó. Enter. ID. Vai ser vazio. O outro aqui, label. Vai ser agora o salário. Salário. Certo? O outro aqui vai ser o quê? Pattern. Opa. Pattern vai ser o que? Vazio também. E o outro aqui, o type, vai ser do tipo, agora vai ser do tipo number. Tá? Porque ele vai mostrar um valor. Tá? Muito bem, então aqui a gente já terminou o calls. O call já está ok. Vamos passar agora aqui para o rows, que é um pouquinho mais complicado. Tá? Então, calls, vamos vir aqui agora nesse array. Fechou aqui, ó, vírgula. Opa, vírgula aqui. Vamos colocar agora aqui o rows, tá? E o rows, o que ele aponta? Aponta também para um array. Então, a mesma coisa, rows, abre aqui um array, e estamos aí. E dentro desse array, o que nós vamos ter agora? Temos aqui um índice, dentro desse array temos um outro objeto, que vai ser uma array, então vamos colocar mais uma array aqui, certo? E agora, dentro desse array temos um índice chamado C. Então, vai ser o seguinte, ó, C. Este C, ele aponta para quê? Ele aponta para uma outra array. Então, olha só. Então, ele aponta para uma outra array. E dentro dessa array aqui, nós temos um objeto. Tá? Temos esse objeto aqui. E temos um outro objeto aqui. Tá? Só que dentro de cada objeto, ele tem dois valores. Então, ou seja, o C ele vai apontar aqui. Ó. Veja só, vamos voltar um pouquinho antes aqui. O C aponta para uma array. E dentro dessa array, teremos aqui um outro objeto, numa outra array. Certo? Que é esse daqui. E dentro dessa array aqui, teremos dois valores. Veja só, esse daqui e mais esse. Vamos aproveitar e já vamos colocar mais um aqui, ó. Mais outro array que vai ser outro objeto. Ou seja, esse é o primeiro objeto aqui, do V, igual a mushrooms, e o outro V, 2.3 ali. Então agora vamos fazer esse aqui, ó. Então aqui, ó, vou ter um índice chamado V, que vai apontar o quê? Esse aqui vai ser o valor que a gente vai mostrar, mas nesse caso vamos colocar somente como está ali, por exemplo. Vamos colocar esse valor aqui mesmo. Digamos assim, mushrooms, vírgula, e o outro vai ser o quê? F,
que aponta, aponta para quê? Aponta para null. Null. Opa, null não precisa ir entre aspas. Tá, muito bem. Fizemos a primeira parte aqui. Agora vamos no outro objeto aqui. Veja que isso aqui é um array. Esse é um array de objetos. Esse array aqui, ó, ele tem dois objetos. O C aponta para um array que tem dois objetos. O C aponta para um array, abre aqui, fecha aqui, que tem dois objetos. Tá? E o outro agora V, tem um índice V, chamado com valor 3. V aponta para 3. Isso aqui é importante também. Se você colocar assim, ó, entre aspas, quer dizer que isso aqui é uma string. Então, ele não vai bater com isso daqui, ó. Ele não vai funcionar o gráfico. Então, como é um número, então você só coloca o número. Tá? E outra aqui, F. Opa, aqui esqueci da setinha. F, ele aponta para quê? Ele aponta para null. Tá? Muito bem, então aqui temos um valor já. Esse C aqui, ó, é um valor. Veja só, então, ó, rows aponta para um array. Rows aponta para um array. Esse array aqui é um array de objetos. Cada um é um objeto. Cada objeto desse é uma linha. Então, temos aqui isso daqui, tudo. Ó, isso daqui, veja que o que repete antes do C. Então, ou seja, tudo isso daqui, ó, é um valor. Então, se eu quiser mais um valor agora, então, vírgula aqui. E aqui, deixa eu formatar. Vírgula aqui. E isso aqui eu copio. E colo aqui embaixo. E coloco um outro valor. Digamos, por exemplo, ali, ó, onions. E que tem o valor, digamos, 1. Tá? E assim por diante. Agora eu vou repetindo cada um desses daqui, ó, e isso aqui ele tem que retornar, né, cada linha. Né? Muito bem, estamos quase terminando aqui. Opa, isso aqui sobrou aqui. Outro passo agora é o seguinte, já temos a nossa array aqui criada, e o próximo passo agora é o quê? É transformar isso aqui para JSON. Aí fica mais fácil, né? Então vamos vir aqui, ó, aqui, dados está aqui, beleza aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, vamos colocar um echo pré aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente ver formatado em JSON ali. Então, echo JSON encode dados. Tá? Então, agora vamos ver se vai estar batendo com isso daqui. Então, vamos chamar aqui F5. Opa, na verdade, vamos chamar direto aquele método lá, né? Home barra get dados. Então, tá aí, ó. Deixa eu restaurar aqui para a gente comparar ali. Ó. Então, veja só aqui. Ó. Então, isso aqui tem que estar agora igual a isso aqui. Então, vamos comparar. Veja só. Ele começa abrindo um objeto. Esse objeto ele tem um índice chamado calls e um índice chamado rows. Então, esse objeto tem um índice chamado calls e um índice chamado rows. O índice calls ele tem um array de dois objetos aqui. Ó. Então, o índice calls, olha só, ele tem um array. Olha, aqui eu já errei. Ó. Aqui, o que está acontecendo? Ele tem um array de um array. Então, está errado aqui. Tem que ser um array de dois objetos. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, olha só. Calls é um array de array. Não, isso aqui eu errei. Então, tem que estar sobrando um array aqui. Então, isso aqui a gente tira. Beleza? Atualizamos. Aí, agora sim. Então, olha só. Calls aponta para um array de objetos. Então, calls, abre array, dois objetos. Calls, abre array, dois objetos. E esse objeto, cada objeto desse tem o ID, o label, né, esses valores aqui. Então, esse primeiro objeto tem o ID, que é nulo, o label, que é mês, pattern vazio, type string. E o outro aqui, né, temos esse daqui, ó, ID vazio, salário, pattern vazio e type number. Então, o calls está ok, certo? Olha, fechou o calls, agora vai para o rows. Então, agora, esse objeto tem um outro índice chamado rows, né? Chamado rows. E esse rows, o que é? Ele é um array de vários objetos. Tá? Então, ou seja, esse rows é um array de vários objetos. Nesse caso aqui só tem dois. Tá? O primeiro objeto, o que é? O primeiro objeto ele tem um índice chamado C. Então, a gente abre o primeiro objeto e dentro dele temos um índice chamado C. E esse índice chamado C, ele aponta para uma outra array de outros objetos. Então, o índice chamado C aponta para uma outra array de objetos. Tem um objeto aqui, vírgula, outro objeto aqui. Então, um objeto aqui, vírgula, outro objeto aqui. E os valores são vmushrooms, fnull, vmushrooms, fnull, e o outro v3fnull, v3fnull. E aqui depois só se repete, né? Então, o outro valor seria onions, v1 e assim por diante. Então, ou seja, do jeito que está aqui, já é para funcionar. O nosso gráfico já é para mostrar esses dados aqui. Então, vamos testar isso agora. Nosso gráfico ele está onde? Ele está aqui na raiz do CodeIgniter. Então, dando Enter aqui, ó, já é para ele funcionar. Ah, ele não funciona aqui, porque eu estou mostrando o echo pré. Olha só, ele dá esse erro aqui, tá? Mas vamos tirar o pré aqui, porque o pré é só para visualizar melhor, né?
Aqui, vamos tirar esse pré aqui, vamos comentar ele. Pronto. F5. Tá aí, ó. Então, funcionou. Ou seja, agora já conseguimos converter do PHP, da notação PHP, para a notação para JSON, né? Baseada numa array. E já podemos, agora já fica um passo mais fácil, né? Mais próximo agora de você transformar para o banco de dados. Certo? Então, o que tem que fazer agora? Já temos aqui a notação PHP. Agora ele tem que transformar isso daqui, colocar isso aqui dentro de um loop, né? Para ele recuperar os dados, montar tudo e jogar para o JSON. Então é isso que vamos fazer agora. Então, muito bem. Deixa eu agora deixa eu colocar isso aqui, comentar todos aqui para baixo. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui e vamos recuperar nossos dados. Bom, o primeiro passo é o seguinte. Os dados a gente vai recuperar lá, vamos criar um model, né, que vai conectar na nossa tabela e trazer os dados para a gente. Então vamos vir aqui em Models, criar um novo arquivo chamado salariosmodel.php. E aqui vai ser o seguinte, PHP, ele vai estar no namespace app/models, namespace, tá aí, beleza? E agora aqui, class salariosModel extends model. Quando eu dou um tab aqui, ele já traz o use para mim. E aqui a gente coloca agora os nossos métodos se precisar, mas nesse caso não precisa nenhum. Então vamos colocar aqui um atributo obrigatório, protected table, e aqui vai ser aqui o nome da tabela salário. Acho que é salário ou é salários. Opa, salário. Vamos ver aqui, deixa eu só confirmar. Aqui, ó, salário, muito bem, no singular. Então tá aí, já configuramos nosso model e pronto, é só isso aqui. Os métodos para você recuperar os arquivos, o CodeIgniter 4 já traz de brinde para a gente. Então podemos fechar aqui, voltamos no nosso controller e agora vamos instanciar aquilo lá. Então, uso salário model, recebe new salário model. Tá aí, já trouxe o use aqui em cima, né? Então beleza. Agora sim, salário, colocar aqui salários, recebe salário model, find all. Find all. Find all, ele traz simplesmente tudo que tem no banco de dados. Então tá, então em salários temos nossos valores. Então se a gente vir aqui agora dando for each salários as salário, já conseguimos ver o salário. Digamos, vamos fazer um teste aqui, ó, echo salário, digamos mês. Vou mostrar o mês. Aqui como que tá, gente, vamos comentar isso aqui também. Vamos ver o que vai mostrar aqui pra gente, ó. F5, vamos ir lá para aquela função, né, get dados aí, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, beleza, já conectou, já está mostrando tudo pra gente. Então agora vamos ter que adaptar tudo isso aqui, seguindo esse padrão aqui. Então agora, apesar de parecer talvez mais complicado para você, mas é uma parte bem simples assim, tá? Porque a parte mais difícil você já fez. A gente já fez aqui, ó, que é destrinchar aquilo lá, fazer aquilo lá funcionar em formato PHP. Então agora vamos fazer isso aqui se repetir do jeito correto. Então tá. Primeira coisa que nós temos que ver aqui. Vamos criar aqui, para ficar mais fácil, vamos criar uma array chamada calls. Tá? Opa. Calls. E outra array chamada rows. Tá aí uma array chamada, digamos, por exemplo, dados. Tá? Assim a gente separa e fica mais fácil de entender. E aqui dentro agora é o seguinte, ó. Note que aqui temos o nome do campo, né? Mês e salário. Isso aqui não precisa se repetir, correto? Não precisa, né? Porque isso daqui são os títulos da tabela. Isso aqui não vai se repetir no loop. Então, ele fica fora do loop. Então, vamos colocar o seguinte aqui, ó. Calls recebe o quê? Veja só, ele recebe uma array. Aqui basicamente é só copiar ali, né? E dentro dessa array, né, temos duas arrays, né? E dentro dessa primeira array temos aqui, vamos até copiar aqui, ó, esses valores aqui. Tá? Então, ou seja, uma array tem... Só acabei bagunçando aqui, né? Bagunçando aqui. Muito bem. Então, temos uma array. E dentro dessa array, temos outras arrays, que onde cada array é um nome de coluna, né? Digamos assim. Então, aqui, ó. Muito bem. Então, tá aqui. Tá, então, uma array. E onde um valor dessa array, que não tem nome, né? É um valor de uma coluna. E o outro valor é outro array desse daqui, vai ser o outro campo, que nesse caso vai ser o salário, que é do tipo number. Então tá aí, já criamos nossa coluna. A coluna já está certa, não precisamos mais mexer nela. Tá? Agora vamos para a parte que vai
que vai mudar, né, à medida que a gente vai avançando dentro dos valores. Então, aqui vai ser isso aqui, os rows. Então, o que é o row aqui? Ó? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu, na verdade, vir aqui e comentar isso aqui. Apagar mesmo. Vai ficar mais só para a gente ver aqui. Ó. Então, o que rows é? Então, olha só. Rows vai ser um array, né? E esse array vai receber o que? Outro array. Então, olha só. Rows, que é um array, vai receber outro, vai abrir um outro array. Então, ou seja, cada um desse daqui, ele vai criar uma nova entrada no array. Vamos colocar um ponto de vírgula aqui. E cada entrada dessa vai ser o seguinte, ou seja, cada entrada aqui dentro, ó, ele vai ter um índice chamado C. E esse C vai apontar para um outro array. Né? Tá aí. Outro array. E dentro desse array teremos outro array que vai ter o valor mushrooms e o valor, né? E o F null. Só que nesse caso aqui vai ser o seguinte, ó, vai ser o quê? O V vai apontar para quê? Mushrooms? Não. Ele vai apontar agora o quê? Para o salário, né? Para o valor do... Para o valor que a gente quer realmente mostrar, né? Então o V vai apontar o quê? Para o salário, o quê? Mês, né? Ou seja, o que está vindo lá da variável salário, né? A gente quer o mês, né? A gente quer mostrar o mês. E outra coisa aqui, daí, até para facilitar um pouquinho para você ver aqui, ó, né? A gente pode colocar na mesma linha aqui, ó, né? Ou então deixar assim mesmo. Mas enfim, um valor é o salário mês e outro valor é o quê? Que é o F, né? Que nesse caso vai ser null. Muito bem, esse aqui é um valor, tá? O outro valor agora é o quê? O outro valor agora é o próprio salário. Então, vírgula, outro array aqui, que temos aqui o V, que vai apontar o quê? Para o salário, só que agora eu quero o quê? O valor, o número, né? O salário mesmo. E aqui o F também vai ser, nesse caso, null. E pronto, tá? Pronto, é isso aqui só que ele vai fazer, porque ele vai iterar aqui, cada vez que ele iterar aqui, ele vai jogar esse valor inteiro aqui, essa array, dentro aqui desse array, vai criar um novo índice lá dentro. Na verdade, está quase pronto, né? Então, aqui nós já definimos, né, o rows, né, e calls. Agora, o que a gente faz com isso daqui? Vamos ver aqui embaixo, agora vamos fazer o seguinte, ó. Dados, que também é um array, vamos montar tudo. Então, o que dados tem, né? Se a gente for analisar aqui embaixo, vamos ver onde vai aparecer. Vamos colocar aqui, ó. Veja que dados, que é tudo isso daqui, né? Ela tem o quê? Ela tem um índice chamado calls e um índice chamado rows, né? Então, vamos criar isso aqui, ó. Então, dados tem o quê? Um índice chamado calls, que vai apontar para quê? Para calls. E outro índice chamado rows, que vai apontar o quê? Para quê? Rows. Agora, echo JSON encode dados. Vou colocar um echo pré aqui. E vamos ver se está funcionando. Aqui está tudo comentado. Beleza. Então vamos ver se vai estar tudo funcionando. Vamos ver se a gente errou alguma coisa. F5. Olha aí. Então vamos comparar agora. Aqui, ó. Então vamos lá. Temos aqui um objeto, né? Abre com objeto. E temos o índice calls, que é um array, né? Um array aqui de dois objetos. Isso aqui a gente já viu porque ele não mudou nada. Beleza, tudo certinho. Agora aqui rows, que é? Abre um array que tem vários objetos. Ó, um array que tem vários objetos, sendo que cada objeto é um valor, né? É um valor aqui, ó. É um valor do que vem da tabela. Inclusive aqui, ó, ele está aparecendo, deixa eu ver. Ele está aparecendo ali entre aspas. Não, já vamos ver como que ele vai interpretar isso aqui, mas que tem que ser número. Vamos converter isso aqui para número, colocar o seguinte, ó. Int. Vou fazer um typecasting aqui, F5. Aí, agora ficou certinho. O valor tem que ser number. Tá? Então já está certinho, ou seja, cada objeto desse é um valor que a gente quer mostrar, e dentro de cada objeto ele tem um índice chamado C, que é um array de valores. Ou seja, é um array onde cada objeto é um valor, e dentro de cada objeto tem um índice chamado C, que é um array de valores, e assim por diante. Então isso aqui, jogando agora no gráfico lá, tem que funcionar. Então vamos testar para ver. Vamos tirar aqui o pré, echo pré. E vamos voltar aqui para a tela inicial, e vamos ver se vai funcionar. Enter. Olha aí, funcionou certinho, tá? Então, o que você tem que entender aqui? Que isso daqui, alguns valores, tá? Alguns tipos de valores que você gera, eles servem para mais de um tipo de gráfico. Então, por exemplo, a gente pode pegar esse tipo de valor aqui e mostrar também, digamos, por um gráfico de coluna. Para mudar isso, a gente vem aqui, ó, aqui na nossa view, onde a gente carrega aqui o pie chart, a gente pode colocar aqui, ó, column chart. Neste caso não muda nada, a gente só está mudando o gráfico. Então, F5, veja só, ele criou de coluna. Tá? Também tem o line. O line é para funcionar também. O line eu não testei, mas vamos ver. Line chart. Vamos ver se vai ser tão simples assim. Opa, aqui.
Olha aí, mostrou também. Tem o bars, né? Não sei se é bars ou bar. Vamos ver. F5. Não, acho que é bar. Bar chart, olha aí. Funcionou também. Janeiro, fevereiro e assim por diante. Tá, que aqui inclusive ele deu um probleminha aqui. Janeiro, fevereiro. Vamos aumentar a largura aqui. Para ver se ele vai aumentar ali. Ah, agora sim. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vou pensar que eu comi bola aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril, março, nossa. Agora que eu vi que eu fiz tudo errado aqui, meus meses aqui. Vamos apagar aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Aqui é... Vamos apagar esse, março, abril. Daí, maio, junho, beleza. Vamos apagar. Nem tinha notado isso daqui, vi que tava sobrando os meses ali. Vamos ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Agora sim. F5. Aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então tá aí, certinho. E vamos voltar aqui como exemplo, né, do original do tutorial, que é o... Não, é o column, né? Column chart. F5. Tá aí. Então olha só. Funcionou tudo certinho, né? Só que falta não, né? Tem uma função interessante também aqui nos gráficos do Google, que é o Data View. O que o Data View basicamente ele vai fazer? Você pode colocar uma tabela aqui embaixo com esses dados em forma de tabela. Como é que a gente faz isso? Ó? A gente faz o seguinte, são duas pequenas mudanças aqui. Tá? A gente faz o seguinte. Ó. Primeiro assim, a gente vem aqui, ó, aqui o Draw Chart, então aqui ele desenha o gráfico, né? Vamos ver depois aqui, vamos criar mais o nosso Data View aqui. Então como a gente faz assim, ó, criando o Data View. Opa. Então como que vai ser? var view recebe new google.visualization.dataview e aqui a gente passa uns dados, tá? Quais dados a gente passa aqui? A gente não pode passar os dados que vêm, esses daqui que vêm lá do JSON. A gente tem que passar os dados que o Data Table criou. Então o JSON ele vem para o Data Table e o Data Table retorna esse data aqui. Esse data que a gente passa como parâmetro aqui no construtor do DataView. Tá? Opa, data. Certo? Muito bem. O próximo passo é o seguinte. var table recebe new google.visualization.table e aqui document.get element by id. Agora vamos pegar aqui o nosso elemento table, por exemplo, table view ou data view, né? Data view é melhor. Vamos criar esse elemento agora aqui embaixo, div data view. Tá aí, criamos aqui, recuperou ali. Agora vamos mandar plotar aquele valor ali, né? Como que a gente faz isso? Table.draw. E aqui vamos passar somente um valor, que é o view, né? Que é esse valor aqui, ó. E pronto, isso aqui já é suficiente para ele plotar para a gente ali. F5, veja que não plotou. F12 está dando um erro aqui, ó. Olha só. Não é um construtor visualization.table. Por que isso? Porque a gente não chamou esse recurso aqui. A gente tem que vir aqui em cima, ó. Quando a gente carrega aqui o Packages Core Chart, eu quero também agora esse daqui, ó, o Table. Agora sim, F5, olha aí o Table para a gente. Então, ele está representando, um está representando o outro, né? Então, aqui temos a tabela, né? Representando esses valores aqui. Vamos mudar um valor para ver, ó, digamos aqui, ó, maio 4.900, maio 4.900, vamos vir aqui, ó, maio 4.900, vamos colocar aqui, digamos, 10.680. É um valor bem grandão para a gente ver a diferença aqui. Ó. F5, olha aí, lá para cima, né? 10.680 e assim por diante. Certo? Bom, muito bem. Até aqui, então, como eu falei no começo do vídeo, tá? Essa é a parte que eu julgo, né? Inclusive, é uma parte que quando eu estava aprendendo também, eu me bati bastante, que eu acho que é a mais complicada, né? Que é gerar os dados aqui, né? Como você converte ali, tá? Como que você prepara tudo isso daqui. Tá? É uma parte que você tem que ter uma atenção bem grande ali, tá? Para você primeiro criar, né? A sugestão que eu dou é isso, né? Primeiro você cria isso daqui na mão, né? Cria isso aqui na mão, tá? Depois que você, melhor, faz isso aqui funcionar, depois você cria isso daqui na mão, né? De um jeito estático, com o código PHP, tá? E a partir daí, depois que tiver tudo funcionando, obviamente, né? Você cria, testa, funcionou, beleza, passa o próximo passo, aí você tenta fazer com que os valores sejam atualizados, né, vindos automaticamente do banco de dados, que é essa última parte que a gente viu aqui, que é você colocar dentro de um loop. Né? Então, essa aqui é uma maneira que você consegue
separar bem as coisinhas. E sempre separe tudo, tá? Separe para ficar mais fácil de você entender, tá? Certo? E muito bem, como eu falei também, né? O Google Charts ele tem muita coisa, né? Ele tem vários tipos de gráficos, né? E cada tipo de gráfico, né? Cada gráfico ele tem uma peculiaridade diferente. Então, não são todos os gráficos, digamos, que você vai... Nossa, estou até ficando rouco já. Que você vai... Somente com dois valores, duas colunas, né? Dois eixos, né? X e Y, que vai ser suficiente. Tá? Alguns vai ser suficiente. Alguns você precisa de mais valores e assim por diante. Então, cada gráfico vai ter o seu jeito correto de você criar ele, né? E a partir do momento que você criou o gráfico, digamos esse aqui, o gráfico está funcionando, aí você pode dar uma pesquisada na parte de formatação, visualização, animações, né? Que é bem legal, você vai mudando aqui, ele vai trazendo, mudando o gráfico, dando uma animada, fica bem legal e bem completo esse tipo de visualização que existe aqui. Certo, meus amigos? Então, espero que eu tenha ajudado a vocês aí que estavam com essa dúvida de como gerar os gráficos, né? Aparentemente é um pouquinho complexo mesmo assim, mas dando umas treinadas aí, fazendo tudo com calma ali, tudo passo a passo, né? Faz um pedacinho de cada vez, fazendo aquele pedacinho funcionar, você vai conseguir gerar teu gráfico aí e futuramente conectar no banco e ler de uma tabela e assim por diante. Fechado? Então é isso, um grande abraço para vocês aí e até um próximo vídeo. Fui!